Aços, definição e classificação. Os aços são ligas ferrosas que podem conter concentrações apreciáveis de outros elementos de liga. Há milhares de ligas com diferentes composições e ou tratamentos térmicos. O teor de carbono, geralmente inferior a 1%, influencia nas propriedades mecânicas. Aços podem ser classificados como baixo carbono, médio carbono e alto teor de carbono. Há também subclasses dentro de cada grupo, conforme as concentrações de outros elementos de liga. Nos aços carbono comuns, há apenas concentrações residuais de impurezas, além do carbono e um pouco de manganês. Já nos aços liga, são adicionados intencionalmente mais elementos de liga, em concentrações específicas. Sendo assim, há aços com baixo teor de carbono. Esses aços são os produzidos em maiores quantidades. Contêm, em geral, menos que aproximadamente 0,25% de carbono e não respondem a tratamentos térmicos realizados para formar martensita. As microestruturas consistem em ferrita e perlita. Em consequência disso, essas ligas apresentam baixa dureza e baixa resistência, porém ductilidade e tenacidade excepcionais. Geralmente tem limite de escoamento de 275 MPa. Limites de resistência à tração entre 415 MPa e 550 MPa e uma ductilidade de 25% em porcentagem de alongamento. São usináveis, soldáveis e são os aços com menor custo de produção. Aços de alta resistência e baixa liga. Esses aços, também designados como ARBL ou HSLA, do inglês High Strength Low Alloy, contêm outros elementos de liga, tais como cobre, vanádio, níquel e molibdênio, em concentrações combinadas que podem ser tão elevadas quanto 10% e apresentam maiores resistências que os aços carbono comuns, com baixo teor de carbono. A maioria pode ter sua resistência aumentada por tratamento térmico, alcançando limites de resistência à tração superiores a 480 MPa. Adicionalmente, eles são dúcteis, conformáveis e usináveis. Aços com médio teor de carbono. Essas ligas apresentam concentrações de carbono entre aproximadamente 0,25% e 0,60%. Podem ser tratadas termicamente por austenitização, têmpera e então revenido para melhorar suas propriedades mecânicas. São utilizadas com maior frequência na condição revenida, com microestruturas de martensita revenida. Aços com alto teor de carbono. Esses aços normalmente apresentam teores de carbono entre 0,60% e 1,4%. São os mais duros e mais resistentes, porém são os menos dúcteis entre os aços carbono. Geralmente são empregados quase sempre em uma condição endurecida e revenida. Podem receber cromo, vanádio, tungstênio e molibdênio, de forma que esses elementos de liga combinam-se com o carbono para formar carbetos, que são resistentes ao desgaste por serem muito duros. Aços inoxidáveis. Esses são altamente resistentes à corrosão, ferrugem, em diversos ambientes, especialmente na atmosfera ambiente. Tem como elemento de liga predominante o cromo, em concentração de pelo menos 11%, com adição de níquel e molibdênio. Pode-se melhorar a resistência à corrosão. Podem ser divididos em 3 classes, tendo como base a fase constituinte predominante em sua microestrutura, que são martensíticos, ferríticos ou austeníticos. São muito versáteis em termos de aplicações, devido à ampla variedade de propriedades mecânicas, combinadas com excelente resistência à corrosão. Alguns desses aços podem ser usados, por exemplo, em aplicações biomédicas. Características e propriedades. O aço é um material que se destaca por suas excelentes propriedades mecânicas, tendo sua importância reconhecida mundialmente, pois trata-se de um dos mais importantes elementos da construção civil e engenharia. Uma de suas características é a durabilidade, uma vez que resiste à exposição ao ambiente, como é o caso da Brooklyn Bridge, primeira ponte de aço do mundo. A resistência é a propriedade ligada à capacidade que o aço tem de sofrer grandes esforços de tração e compressão sem sofrer algum tipo de fratura. A maleabilidade proporciona ao aço que ele seja moldado nas mais diversas formas, quando exposto a altas temperaturas. Trata-se também de um material com boa elasticidade, pois tem a capacidade de se dilatar e retornar ao tamanho original. Uma utilidade pouco conhecida é a utilização do fio de aço em cercas elétricas, graças à sua boa condutividade elétrica. Uma aplicação bastante conhecida é o aço inoxidável,
muito resistente à corrosão e presente em diversos utensílios cotidianos. No gráfico tensão-deformação, temos no eixo vertical, que é o eixo de tensão, e o eixo horizontal, que é o eixo correspondente à deformação. A primeira região, correspondente à região elástica, ou seja, mesmo que eu tenha uma intensa deformação, o material retorna à sua forma original depois que a força aplicada sobre ele cessar. Da origem até o limite proporcional, o diagrama é uma reta, indicando que a tensão e a deformação são proporcionais. O limite de elasticidade indica o máximo que o material consegue se deformar e retornar à forma original. A partir da tensão de escoamento, o material começa a se deformar até terminar a região de escoamento, entrando no endurecimento por deformação. Nessa região do gráfico, a tensão é gradualmente aumentada, até se atingir o limite de resistência, ou seja, a tensão máxima. A partir deste momento, inicia-se a estricção, diminuindo a seção transversal e ocasionando a ruptura do material. Às vezes não nos damos conta, mas o aço está presente em vários detalhes do nosso dia a dia. Sua utilização passa por diversas áreas, como, por exemplo, o nosso transporte, a nossa casa, nossos alimentos e até em mostras de artes que apreciamos em museus e exposições. A aplicação desse material é tão vasta que já nos tornamos habituados ao seu uso, porém acabamos por esquecer a sua importância. Algumas aplicações deste material requerem uma atenção especial. Devido às suas propriedades, o aço pode ser empregado em utilizações que vão além da nossa imaginação, e algumas delas iremos citar aqui. O aço mais comum produzido, de liga SAI 1020, é considerado um aço macio, de baixo teor de carbono, de até 0,2% de carbono, podendo conter também manganês, enxofre e fósforo. Suas propriedades podem ser modificadas com o aumento do teor de carbono na sua estrutura e com a inclusão de elementos de liga. O aço 1020 é considerado matéria-prima para diversos setores e material de extrema importância no ramo da engenharia. E o papel principal do engenheiro de materiais é estudar as melhorias necessárias que pode-se fazer nas propriedades do material para que atenda às demandas de diversos projetos da engenharia. Aqui estão algumas propriedades observadas em um SAI 1020. Uma liga que vem sendo utilizada no ramo aeroespacial pelas suas propriedades mecânicas é a liga 300M, que possui teores mais altos de silício, com adições de vanádio e molibdênio, que auxiliam no controle de grão e na resistência do aparecimento de trincas. A formação de ferrita bainítica favorece a combinação de propriedades como dureza e resistência mecânica, que são propriedades críticas para esse ramo da engenharia. Essa liga é muito versátil e tem sido muito utilizada no ramo aeroespacial, mas com mais frequência em trens de pouso. Aqui é possível observar algumas propriedades que diferenciam o aço 300M do aço AISI 4340, que é mais comumente usado na indústria aeroespacial. É possível observar um crescimento de resistência mecânica e limite de escoamento, o que faz com que a liga seja utilizada em aplicações mais críticas, pois irá tolerar esforços maiores sem falhar. Temos também duas micrografias, sendo a imagem de aço AISI 4340, a imagem A, e a B de 300M. São estruturas muito complexas com muitos microconstituintes, sendo as zonas mais escuras constituídas de martensita, bainita e carbonetos, e as zonas mais claras constituídas de ferrita e austenita. Dando continuação, então, para as aplicações do aço, um dos setores que ele é muito utilizado é na construção civil, que tem o intuito principal de desenvolver as estruturas, com uma redução de custo e tempo, que é o que faz otimizar a obra num todo. E como são utilizados, então? Em edificações, que são nas bases dessa estrutura, como na primeira imagem aqui, e também atuando como uma armadura, que são aqueles arames que ficam entre o concreto, mostrado na segunda foto. Seguido aqui, então, com as vantagens de utilizar o aço nessas construções, a facilidade de transporte e manuseio em alguns casos, a resistência à corrosão, que é importantíssima para garantir uma boa eficiência em questões de resistência, a possibilidade de reciclagem, que está ligada na preservação do meio ambiente também, e a precisão estrutural dos retornos de investimento ligados ao custo da obra, no caso.
Aqui temos a propriedade desses aços. Então, qual é a liga utilizada nessas construções? São os ácidos carbono comuns de baixo teor de carbono. Logo na direita, então, descreve como se comportam essas propriedades, sendo elas, então, a baixa dureza e a baixa resistência, quando comparados com os ácidos de alta resistência e baixa liga, uma elevada ductilidade, que é o grau de deformação de um material que um material suporta até a fratura, e por fim, uma boa tenacidade, sendo a absorção de energia durante a deformação. E uma observação só que a baixa dureza e a baixa resistência é o menor quando relacionados a aços com maior teor de carbono, porém tem sua resistência mecânica alta para esse tipo de aplicação. Em seguida, uma tabela com os principais tipos de aço utilizados, que são o 1020 e o A36, e seus respectivos valores de limite de resistência à tração, limite de escoamento, ductilidade e as aplicações mais típicas desse processo de construção. Aprofundando um pouco mais na caracterização desses aços, podemos analisar as microestruturas. À esquerda, então, o aço 1020 e na direita o aço A36. E o que percebe-se nelas, então? A fase ferrita alfa, de contorno de grão, que é a fase clara, e os grãos de perlita como a fase mais escura. Ambas as microestruturas aqui apresentadas não contêm nenhum tipo de tratamento, como por exemplo trabalho a frio, como a estampagem, e também os que envolvem temperatura, como recozimento por precipitação, têmpera e etc. É importante destacar aqui que dependendo do tratamento realizado, essas microestruturas sofrem alterações que podem impactar positivamente a resistência mecânica do material, de acordo com a finalidade desejada. Fechando essas aplicações, então trouxemos aqui as composições dos aços comparando dois tipos. Os comuns, com baixo teor de carbono, e os de alta resistência. E o importante é destacar aqui que o primeiro tem 2 ou 3 composições diferentes, e já o aço de alta resistência contém mais elementos de liga, sendo esse um dos fatores que faz aumentar a resistência mecânica dos materiais. O ramo automobilístico é uma das principais aplicações do aço. Diante disso, ao considerar as propriedades mecânicas ou parâmetros de conformação distintos, foi criada uma forma de classificação para os aços automobilísticos que são divididos em primeira, segunda e terceira geração. Os aços da primeira geração, ou Conventional AHSS, são caracterizados por possuírem uma resistência à tração de 15 a 10 GPa com aços pelo efeito TRIP, DP, CP e martensíticos. Nesse contexto, a principal característica desses materiais está ligada com suas microestruturas multifásicas, na qual podem conter ferrita e diferentes frações volumétricas de martensita, baianita, austenita, promovendo propriedades mecânicas bem diferenciadas. A aplicação dessa geração permite a redução de massa do automóvel, pois é possível diminuir as espessuras das chapas dos materiais e são reduzidas suas densidades específicas. Dessa maneira, as emissões de poluentes diminuem, tudo isso com um custo acessível. Ao analisar a imagem ao lado, os aços DP possuem uma microestrutura de ilhas de martensita, dispersam em uma matriz de ferrita e podem ter fases de austenita retida, perlita, carbonetos ou mesmo baianita. Os aços do efeito TRIP possuem microestrutura complexa composta por ferrita poligonal, baianita, martensita e austenita retida. Já os aços CP é multifásica e é constituída de uma matriz ferrítica ou baianítica contendo pequenas quantidades de austenita retida ou perlita. A segunda geração, ou UAHSS, são aços de alta liga com uma resistência à tração de 50 a 10 GPa. São caracterizados por possuírem uma baixa densidade e um bom potencial para a indústria automobilística. Eles são divididos em 3, como eles estão representados na imagem ao lado. Por fim, a terceira geração possui propriedades com alta resistência e ductilidade, com níveis de resistência à tração de 1 a 1,5 GPa. Nessa geração, são combinadas as vantagens das estruturas multifásicas, que é a característica da primeira geração, e uma fase austenítica, que é da segunda. As pesquisas em têmpera e participação, ou QIP, estão em processo, mas já demonstram melhorias nas propriedades mecânicas dos aços, que podem melhorar a segurança e a economia do combustível a custos acessíveis. Essas pesquisas propõem o desenvolvimento de um novo método para produzir aços martensíticos contendo níveis elevados de austenita retida. Esse processo está representado na figura ao lado,
que consiste num tratamento térmico de 2 etapas. Inicialmente, o aço é temperado a uma temperatura pré-determinada, QT, para produzir uma microestrutura 50% martensítica e 50% austenítica. Na etapa seguinte, conhecida como particionamento, ocorre o transporte de carbono da martensita supersaturada para a austenita. Os biomateriais de aço são de aço inoxidável, e é um nome geral dado para uma grande variedade de ligas à base de ferro que contém uma grande porcentagem de cromo e quantidade variada de níquel. Esses materiais podem ser agrupados em 4 famílias baseadas na característica da microestrutura da liga: martensíticos, ferríticos, austeníticos e duplex, que é ferríticos e austeníticos. Na imagem ao lado está representado categorias dos aços inoxidáveis e as suas aplicações médicas típicas. A principal característica desse biomaterial está na resistência à corrosão, que ocorre por causa do cromo. Então, a porcentagem mínima de cromo no aço inoxidável é de aproximadamente 11% em peso, que é a quantia necessária para prevenir a oxidação. O cromo no aço inoxidável tem uma grande afinidade com o oxigênio, o que permite a formação de um filme de óxido invisível rico em óxido de cromo na superfície do material. Para obter melhorias na resistência à corrosão e em algumas propriedades mecânicas, são adicionados ao material o elemento níquel. O níquel é o principal elemento de liga que estabiliza a formação de austenita no ferro à temperatura ambiente e contribui para o aumento da resistência à corrosão. Porém, o níquel é altamente tóxico para o corpo humano. Além disso, é importante ressaltar que as ligas 316L, em particular, são muito utilizadas como biomaterial graças às suas propriedades mecânicas, baixo custo e grande disponibilidade. Elas são comumente usadas na osteointegração e também nos instrumentos cirúrgicos, que são de liga inoxidável.